E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação de vídeos que ninguém conseguiu explicar até hoje. Então fica confortável e tente explicar cada um deles. Roda a vinheta! Uma daquelas câmeras acopladas em carros estava filmando o trajeto de um motorista em uma rodovia à noite, quando tudo parecia estar bem tranquilo. Só que em determinado momento, simplesmente do nada, um objeto surge no meio do ar, caindo no chão como se tivesse brotado do asfalto. A primeira coisa que a gente pensa é que pode ter saído do veículo que está na frente. Mas um objeto desse tamanho seria facilmente visto caindo do carro se fosse o caso, né? Que viagem é essa, véi? Olhando para as imagens, a coisa que parece ser dois pedaços de madeira sai do além. Será que abriram um portal invisível no meio da rodovia e por acaso esse automóvel com câmera passou bem na hora e conseguiu registrar? Sorte do motorista que seu carro não foi atingido, porque o objeto que surge sem avisar não é nada pequeno e poderia ter causado um belo estrago. Pelo menos desse jeito só causou uma pulga atrás da orelha mesmo. Esse próximo vídeo começa com o irmão mais velho colocando uma câmera noturna no quarto da irmã mais nova e que aparentemente já mostra pra gente que alguma coisa estranha já deve ter acontecido por lá. A menina vai para a cama e ele sai do lugar apagando as luzes e logo que ela pega no sono, coisas paranormais começam a acontecer. Primeiro, o cobertor sai voando bruscamente para o outro lado do quarto. E logo em seguida, uma força invisível começa a puxar a garotinha pelo pé, que cai no chão e é arrastada sem nem acordar. Ela só desperta depois que a cadeira da escrivania levita e cai no chão, provavelmente fazendo barulho, acordando desnorteada sem entender o que aconteceu. Onde é que eu tô? E não é a primeira vez que algo parecido ocorre no mundo, hein? Esse homem estava puxando o ronco quando de repente sentiu algo arrastando suas pernas. Aparentemente ele já sabia do que se tratava e tenta se agarrar em algum lugar enquanto uma força do capiroto puxa seus pés para cima violentamente. Depois de alguns segundos de desespero, ele senta e segura as próprias pernas. Será que foi algo paranormal ou são elas quem têm vida própria? Dá uma olhada nessa engenhoca aqui. Num primeiro momento até pode parecer um parque de diversões para ratos, mas na verdade se trata de uma armadilha usada em grandes infestações de roedores. Dentro dessas latinhas tem comida e os ratos descem pelo buraco achando que vão conseguir se alimentar. Mas na hora de apoiarem nos objetos cilíndricos, elas giram e os bichanos caem lá no fundo, não conseguindo subir de volta por conta do vidro liso. Muito afiado! Dá para vê-los sendo enganados um por um, até que em um determinado momento, um deles simplesmente cai dentro do buraco, mas atravessa o vidro e para do lado de fora da armadilha. Como assim, mano? Claramente o que aconteceu aqui foi uma falha na realidade, que fez com que esse ratinho atravessasse a parede de vidro, mesmo que ele tenha caído exatamente igual todos os outros ratos enganados. Talvez o programa que rege o mundo tenha dado uma bugada de um segundo bem no meio que ele caiu na armadilha em um sincronismo perfeito. Ou esse camundongo tem o poder da Kitty dos X-Men. As unhas das mãos crescem por volta de 3 mm por mês, porém a dessa mulher aqui parece ter um ritmo fora do normal. Ela mostra um jeito bem peculiar de retirar as unhas postiças que está usando, dando alguns socos na própria mão para quebrá-las. Por que tanta violência, rapaz? Só que repare bem na mão dela apoiada na mesa e depois que ela levanta, conseguiu perceber a diferença? A mão dela dá uma bugada e as unhas parecem estar grandes novamente, como se não tivesse acabado de retirar a parte falsa bem na nossa frente há meio segundo atrás. Olhe bem que, enquanto o membro dela está na mesa, suas unhas estão quadradas, mas depois de erguê-la, além do tamanho bem maior, elas estão com as pontas afiadas, como se tivesse aumentado em um piscar de olhos. Será que essa moça tem um poder de regeneração do Wolverine?
Por essa ninguém esperava. Ao longo dos anos, várias agências dos Estados Unidos tentaram capturar o pé grande, e mesmo com gente especialista em encontrar coisas desaparecidas, nenhuma equipe teve sucesso. Mas muitos civis, mesmo sem procurar, acabaram achando coisas que podem ser verdadeiros indícios da existência desse ser mitológico. No meio de uma trilha, um homem que fazia sua caminhada parou para filmar o que ele achou que fosse um gorila perdido pela região, mas logo percebeu que era uma criatura diferente. Seria esse o pé grande? As suspeitas começaram a surgir porque, apesar da semelhança com os gorilas, o animal flagrado está praticamente 100% ereto, como um ser humano, e parece carregar um filhote nos braços. Além do fato de não existirem gorilas selvagens nas florestas dos Estados Unidos, né? Na hora que percebe que está sendo filmado, ele tenta sair correndo para se esconder junto com a cria enquanto encara a câmera de maneira assustada, como se soubesse que aparecer diante das pessoas fosse algo negativo. Um animal irracional teria essa capacidade de pensamento? Existem diversos flagras de pessoas que filmaram folhas flutuando no meio do nada, como se tivessem sido feitas com esse propósito. É claro que elas são leves e podem levantar voo com uma brisa de vento, mas nesses casos, se tivesse ventando dessa maneira, teriam várias outras voando por aí e de maneira caótica, e não apenas uma de um jeito suave, como se levitasse. Algumas simplesmente nem saem do lugar e só ficam paradas ou girando no ar, praticamente estáticas. Será que algum bruxo do Harry Potter gosta de sair soltando um Wingardium Leviosa no meio das florestas do mundo afora só por diversão? Tem sempre aquela teoria de que a realidade vive dando umas falhas e que essa pode ser uma das provas disso. Um objeto mais pesado que o ar flutuando sem a ajuda do vento e que em alguns casos fica parada suspensa diante dos nossos olhos. Os mistérios do mundo não cansam de me surpreender. Muitas histórias dizem que as câmeras conseguem flagrar coisas que os olhos humanos não podem captar, como nesse caso a seguir. Esse homem está caminhando normalmente pela rua em plena luz do dia, até que ele passa por um poste e simplesmente desaparece diante dos nossos olhos. Daí você pode pensar, ele está perfeitamente alinhado com o objeto. Só que tem um problema, quando o noturno aparece de novo, ele está no poste que fica do outro lado da rua, na outra esquina, mano. Que diabo é isso? Como uma coisa dessas é possível? Meus olhos veem, mas minha mente se recusa a acreditar. Muitos levantaram a hipótese de teletransporte, ou até mesmo falha na câmera. Mas o que você acha que aconteceu? Nessa gravação, essa menina chama os primos dizendo do nada que o lençol começou a flutuar e que ela estava assustada. Obviamente, quando eles chegaram, acreditaram que se tratava de uma brincadeira de mau gosto e todos eles ficaram meio receosos, né? Dando risadas enquanto ela parecia estar em choque de verdade. Os moleques estavam achando que ia sair alguém de baixo para assustar eles, por isso não quiseram chegar muito perto. Então foi ela mesma quem teve que tirar o pano e quando finalmente tomou coragem para fazer isso, não havia nada lá embaixo. Meu Deus do céu, Berg! Daí o caos foi instaurado. Teve um que até caiu para trás e os outros saíram correndo como se não houvesse o amanhã. Já a moça ficou num estado de choque tão grande que demorou alguns segundos até conseguir se levantar e finalmente sair do quarto em segurança. Teria sido alguma manifestação sobrenatural dentro dessa residência? Existe gente doida no mundo inteiro, né? Inclusive do outro lado dele, lá no Japão. Um homem que investiga lugares abandonados resolveu entrar em uma prisão desativada com a permissão dos atuais proprietários, para ver se conseguia registrar algo de outro mundo. Você é burro, cara, que loucura. Logo no começo da sua jornada, ele passou por um corredor comprido sem muito problema, mas quando estava prestes a entrar no primeiro cômodo, ele olha para trás e se depara com dois sapatos pequenos, parecendo ser de uma criança, caminhando em sua direção. Literalmente, os calçados estavam se arrastando, um de cada vez, como se desse passos curtos até chegar no coitado que já estava tremendo de medo. O homem grita na direção dos objetos, mas o espírito que está controlando eles não dá a mínima e continua seu caminho.
O cara fica com medo, mas arranja coragem, vai lá saber de onde e sai correndo em direção a eles, que ficam imediatamente estáticos no meio do caminho. Em outro momento, é possível ouvir um barulho de corrente se movendo, mesmo ele estando sozinho no local que aparentemente não bate uma brisa de vento. Meu amiguinho do céu, saia correndo daí enquanto há tempo. Acho que o fantasma de alguma criança não foi com a sua cara. Uma câmera posicionada nessa rodovia filma o tráfego que acontece normalmente durante uma noite qualquer, quando as coisas começam a sair da normalidade. Repare na parte mais escura da estrada. Surge uma figura aparentemente humana, já que é possível ver suas longas pernas caminhando. Só que um pouco antes dela se revelar de vez nas luzes dos postes, do nada o ser se transforma em um animal quadrúpede e sai correndo pro meio da mata. Ué, como uma pessoa pode virar um animal? Seria essa uma prova que os lobisomens existem? Será? O que você faria se olhasse para sua janela e visse uma criatura como essa do lado de fora? Esse vídeo foi gravado nos Estados Unidos e mostra um ser esquisito se movimentando no quintal de uma residência. O monstro parece ter olhos vermelhos bastante luminosos, como um feixe de laser, o que dificulta ver exatamente como é o seu corpo. Porém, é possível notar que além dos olhos do Ciclope dos X-Men, ela possui braços semelhantes aos humanos, só que mais alongados e magros. O bicho esquisito não ataca em momento algum, parecendo estar apenas curioso. Porém, mesmo assim, os meninos deixaram tudo absolutamente trancado, porque nunca se sabe, né? Mano do céu, como explicar uma coisa dessas? Será que havia um portal aberto e esse ser veio diretamente do submundo? Acho melhor ligarem para o Constantine exorcizar o local. Tarde da noite, as imagens registradas de uma câmera de segurança fariam qualquer um desistir de chegar perto dessa rua. Ela mostra um lugar bem tranquilo, sem nenhum movimento, talvez por causa do horário e também por conta do clima, já que parece que tá nevando. O único ser vivo que surge é um cachorro que fica olhando para trás o tempo todo, como se estivesse vendo alguma coisa. Ele anda um pouco, só que o seu foco está em uma coisa que nós não conseguimos ver. Ele para e observa atentamente, seja lá o que for. Poucos segundos depois, o bicho sai vazado e em seguida um vulto escuro, no formato de uma pessoa adulta, passa por ali, se formando aos poucos e ficando mais nítido conforme se aproxima da câmera. O cachorro claramente foi acelerado, né? Mas como explicar esse vulto das sombras que passou por ali, mano? Será que ele estava perseguindo o animal ou foi só uma surpresa infeliz um ter encontrado o outro? O dog é que não quis ficar lá para descobrir. Dizem que bonecas são assustadoras e que gatos são sensitivos. Imagina juntar os dois em um vídeo feito de madrugada em um crossover assustador. Pois foi isso que aconteceu no Canadá, onde uma câmera de segurança flagrou uma coisa que deixaria qualquer ser humano de cabelo em pé. Enquanto esse gatinho olha na direção dessas duas bonecas, um vulto parece sair de dentro dela e flutuar lentamente na direção do bichano, que sai vazado quando percebe a presença estranha se aproximando. Corre! É o diabo! Muito provavelmente o Frajola já estava desconfiado de alguma coisa e por isso estava atento perto das bonecas macabras. Mas assim como a gente, acho que ele também não esperava por aquilo. Será que tinha um espírito adormecido dentro de uma das bonecas que tentou achar um outro corpo hospedeiro quando viu o Frajola ali por perto? Agora, se esse registro não for motivo para fazer a dona da casa mudar ou pelo menos se livrar dos brinquedos, eu não sei mais o que é. Nessa floresta conhecida como Witchwood, há vários relatos de pessoas que viram fantasmas e coisas sobrenaturais. Porém, nem todos acreditam nessas coisas. E um homem resolveu acampar sozinho. Uma prática bem comum e feita por muitas pessoas em toda a Europa, sendo uma maneira de se conectar com a natureza. Não precisa ser um vidente para descobrir que sua ideia de jirico iria dar bem errado, né? Ele ouviu o estalar das folhas e galhos secos e percebeu que tinha alguma coisa se aproximando. Rapidamente pega sua câmera para filmar e registra um ser tentando abrir sua barraca.
Em um pico de adrenalina, o rapaz sai correndo sem a lanterna e estava usando a luz da câmera para conseguir enxergar algo no meio da escuridão. E foi nesse momento que registrou essa espécie de monstro brilhando na luz do luar. Logo depois, a filmagem para, só que não sei se foi porque ele finalizou para dar no pé ou se foi capturado e acharam essas imagens depois. Realmente espero que esse cara aí esteja bem. Por isso, é bom ter a mente aberta, né? Se ele acreditasse em fantasmas, duvido que iria para um lugar como esse. Muitas aparições apenas derrubam coisas ou reproduzem algum barulho, mas essa aqui quis fazer um ataque mais potente, digamos assim. Enquanto esses dois trabalhadores carregam coisas em um galpão, um deles é subitamente atingido por um pedaço redondo de madeira gigantesco que estava quieto encostado na parede, fazendo com que o homem vá para o chão. Misericórdia! O colega nem viu o que aconteceu, e ainda bem que existem as câmeras para provar que não foi um erro do funcionário. Há quem diga que talvez uma corrente de ar bem forte tenha jogado o tampo de madeira em cima do coitado, mas como nenhuma outra coisa se mexe dentro do galpão, não tem como explicar uma coisa dessas. Além disso, a fábrica é praticamente toda fechada, sem muitas janelas. Simplesmente bizarro, hein? Caramba, já pensou uma coisa dessas ocorre no seu trabalho? Eu pediria as minhas contas na hora. Um vídeo feito de uma central de segurança deixou muita gente de cabelo em pé, sem entender muito bem o que aconteceu. Aqui nós vemos algumas pessoas caminhando normalmente ou esperando o elevador, como acontece em todos os prédios do mundo, todos os dias. Seria uma gravação completamente comum, se não fosse por uma terceira pessoa que surge na câmera superior direita. Ela é uma mulher normal que caminha pelo corredor até que se vira e vai em direção a uma parede, atravessando tipo a Lince Negra dos X-Men. Caracas, mano, como isso pode acontecer? Será que a tal senhorita na verdade era um espírito vagando pelo lugar? Existe uma lenda contada pelos construtores do prédio em que antigamente, embaixo do edifício, havia um cemitério clandestino, onde as autoridades enterravam de qualquer jeito pessoas sem família, isso para não gastar dinheiro público com caixões e covas. Durante as obras houveram vários relatos de uma mulher que vagava pela construção, como se tivesse perdida. Será que se trata do mesmo evento paranormal? Nesse vídeo gravado de maneira amadora por uma família, mostra dois meninos de mais ou menos a mesma idade, que conversam e olham para a câmera enquanto estão debaixo de uma cerejeira, uma árvore super popular no Japão. E quando eles fazem a gracinha deles, o cameraman dá um leve zoom e percebe que surge um terceiro elemento, porque além dos dois, o que aparenta ser uma mão bem pálida tenta agarrar a perna de um deles. O homem que filma fica desesperado e tenta alertar os meninos que não perceberam nada de estranho. E quando ele chega mais perto dos dois, não tem nada lá além de grama. A pergunta que fica é: de quem era o diacho daquela mão? As babás eletrônicas são ótimas para os pais ficarem sabendo de tudo o que está acontecendo com seus filhos. E um desses aparelhos gravou essa criança que pegou duas cadeiras para fazer uma cabaninha com lençol. Ela faz sua barraca e depois começa a brincar com seus ursos de pelúcia. É normal. Criança gosta de fazer essas coisas mesmo. Porém, algo sinistro ocorre. Um som bizarro começa a sair do vídeo, como se fosse uma espécie de interferência, mas nada que a criança pareça perceber. Ela continua brincando, até que em determinado momento uma coisa a puxa pelos pés para dentro da cabana. Logo em seguida, o tecido também vai para o chão e a gente fica sem vestígios de nada, só com os dois ursos para trás, deixando esse vídeo sem nenhuma explicação plausível.
Ele não tem nenhum corte, nenhuma porta se abre, a pequena apenas desaparece. Como não achei a origem dessa gravação, cabe você decidir se é algo de outro mundo ou não. Uma mãe gravou algo envolvendo seu pequeno que assustou bastante. O seu filho estava brincando no parquinho ao ar livre, mas por um instante o menino parece ficar parado, como se estivesse prestando atenção em alguém visível. O garoto fica olhando para o nada sem nem piscar. Para deixar tudo ainda mais estranho, ele caminha 2 ou 3 passos e começa a cavar, achando um celular embaixo das folhas. Pode até parecer sorte, porém acho que ele foi guiado por alguma coisa para encontrar esse aparelho. Repare que o menino fica olhando para o nada, mas mirando para cima, como se uma pessoa estivesse se comunicando com ele. Após, o rapazinho olha para baixo e vai no lugar exato onde o celular se encontra. O que conversou com ele, nós nunca saberemos, assim como não dá para imaginar por qual motivo o ser queria que encontrasse esse aparelho. Seria impossível uma criança dessas ir certinho no local, né? Pois o telefone estava completamente escondido nas folhas. Seria um espírito se comunicando com os vivos? Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Nessas imagens conseguimos ver um casal feliz da vida, e não era para menos. Segundo a mulher que está filmando, a amiga do casal, eles tinham acabado de conquistar a casa própria e faziam aquela entrada clássica de recém-casados. Tudo parecia bem tranquilo, mas a câmera acabou filmando algo que não deixaria ninguém com vontade de morar lá. Por uma fração de segundos, é possível ver alguém ou alguma coisa dentro do imóvel, que aparece e depois some em um piscar de olhos, com uma aparência pra lá de assustadora. É o diabo! A criatura não surge de corpo todo, mas dá pra perceber que não é humana, né? Afinal de contas, é muito bizarra. Mano, parece que essa entidade veio verificar o que estava vendo e voltou correndo para se esconder. Será que ao revisar as imagens desse vídeo, o casal ainda continuou com os planos de viver nessa residência? Eu espero que não, hein? Uma câmera de segurança registrou algo que poderia ser facilmente a cena de algum filme de super-herói, quando eles precisam esconder os poderes, sabe? Essa garotinha, vestindo roupa de escola, está sozinha em um estacionamento vazio e aproveita o momento para usar algum tipo de produto em seu corpo. Aparentemente se trata de um protetor solar ou um antialérgico em formato de spray. Só que em determinado momento, a moça derruba o objeto e, ao tentar pegá-lo, dá um chute e ele vai parar bem embaixo de um dos carros que está perto dela. Para resgatar o objeto, ela simplesmente bate uma mão no chão procurando por ele e com a outra levanta o veículo como se fosse feito de papel. Que viagem é essa, velho? Caramba, tudo isso ocorreu como se fosse a coisa mais normal do mundo. Será que realmente existem pessoas com super força vivendo entre nós? Parece até que essa menina saiu diretamente da série The Boys. Um trabalhador estava atravessando uma estrada de terra até chegar em sua casa, quando se deparou com uma cena que ou você ignora e dá no pé, ou filma para não se passar por mentiroso quando contar para os outros. Ele escolheu a segunda opção e acabou registrando esse ser estranho, que parece ser baixinho, com cabelos bem compridos e que está usando algo que parece um vestido. Ele pula numa perna só enquanto parece procurar alguma coisa no meio do matagal e simplesmente ignora o carro que está logo ali atrás dele. Para entender do que se trata, é preciso dar uma olhada na cultura tailandesa, porque eles possuem uma lenda por lá que se chama Kong Koi. Basicamente, seria um fantasma de uma perna só que aparece principalmente de madrugada no meio das florestas e bosques do país. Em algumas representações do Kong Koi, eles são carecas, mas em outras mostram ser desse jeito aí, com cabelos pretos e bem compridos. Reza a lenda que ele suga o sangue de suas vítimas quando elas vão acampar no meio do mato, e o lugar preferido é pelo pé. Deus me defenderá aí. Será que é por isso que o ser parece procurar e agachar algumas vezes enquanto é filmado? Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.